Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal, para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Nós vamos continuar nossas reflexões em Atos dos Apóstolos. Nós já estamos no capítulo 5. E hoje eu quero refletir com vocês a oferta de Ananias e Safira. Esse casal estava inserido na comunidade cristã. E a gente encontra esse relato aqui em Atos capítulo 5 do versículo 1 ao 11. Se você quer ler na sua casa, me acompanhar na leitura, na verdade eu nem vou ler, né? Só vou contar um resumo aqui, senão fica muito comprido o vídeo. Então, já se inscreva no canal, ativa o sino, compartilhe com seus amigos e familiares que também amam a Palavra de Deus. Então aqui no capítulo 5 nós encontramos essa situação, esse fato. Esse casal, Ananias e Safira, estavam incluídos ali na comunidade cristã e eles ofertaram aos pés dos apóstolos. A oferta aqui, nesse contexto, era algo normal que estava acontecendo na igreja. O Espírito Santo aqui estava gerando algo na comunhão deles, que eles começaram a ofertar uns com os outros, uns para com os outros, para ajudar a igreja. E esse casal lhe ofertou, só que essa oferta não pegou bem aos olhos dos apóstolos e aos olhos do Espírito Santo, do próprio Deus, na verdade. O que acontece é que Ananias e Safira, eles foram ofertar aos pés dos apóstolos e eles reteram parte ali do dinheiro arrecadado. E eles tentaram mentir para a igreja e para o Espírito Santo. E Pedro discerniu isso, Pedro repreendeu eles e repreendeu de uma forma tão severa que esse casal morreu publicamente. E eu quero refletir com vocês por que esse casal morreu, por que Deus matou publicamente Ananias e Safira. Vamos pegar o contexto então. Desde lá de Atos capítulo 2, vamos fazer um resumo bem breve. Atos capítulo 2, a igreja vive uma nova era, o derramamento do Espírito Santo. Agora, cristãos cheios do Espírito estão se movendo, o reino de Deus está se movendo na vida dos apóstolos, na vida da igreja. E isso em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 3, nós vimos Pedro e João indo ao templo orar, a oração das 3 horas, e a gente lembra desse fato que eles se depararam com um coxo de nascença. Então a igreja começou a realizar milagres, eles curaram esse coxo de nascença, e houve ali um alvoroço na cidade, todos se reuniram ali, Pedro e João pregaram a palavra, pregaram o evangelho do reino. Atos capítulo 4, Pedro e João continuam a pregação, agora diante dos líderes ali, né, dos líderes de Roma e também os líderes de Israel. Pedro e João, cheios do Espírito, eles pregam e também exortam o povo, exortam aqueles líderes. E ali no final, indo para o final do capítulo 4, Lucas ele relata que a igreja começou a crescer na comunhão, crescer no amor uns para com os outros, crescer no temor, na reverência e na santidade a Deus. Então a gente percebe uma construção, o Espírito Santo estava constituindo a igreja do Senhor. O Espírito Santo estava gerando algo muito precioso, muito glorioso, muito santo, e é através desse fundamento que a igreja estava caminhando, debaixo do temor do Senhor. E ali no capítulo 4 a gente lê Lucas falando que a igreja, eles começaram a ofertar, eles começaram a ajudar uns aos outros. A gente lembra lá nos evangelhos que Pedro, João, Tiago, Mateus, eles entregaram tudo, na verdade eles largaram tudo para seguir Jesus. Eles largaram a prática da pesca, que era a fonte de renda deles, e eles começaram a seguir Jesus. E nesse contexto aqui, ali dos evangelhos, na verdade, quem seguisse Jesus, eles viviam de uma forma bem simples. E eles começaram a depender de ofertas das pessoas. E aqui na igreja de Atos, aqui na continuação do ministério de Jesus em Atos, a igreja começou a depender de ofertas, a depender de ajudas, e realmente eles precisavam.
e o Espírito Santo começou a encher de compaixão, principalmente pessoas que tinham condições, que tinham terrenos. Inclusive ali, ao término do capítulo 4, a gente viu a oferta de Barnabé. Barnabé veio e ofertou aos pés dos apóstolos, vendeu uma propriedade e ofertou em contribuição aquilo que estava sendo construído pela igreja e em continuação aquilo que estava sendo construído pelo próprio Espírito Santo. Só que agora aqui no capítulo 5, Ananias e Safira, eles veio e também eles venderam uma propriedade e também ofertaram aos pés dos apóstolos. Só que eles reteram parte desse dinheiro. Então eles vieram na contramão daquilo que o Espírito Santo estava construindo. Temor, reverência, santidade, amor uns para com os outros, a igreja estava sendo constituída. E aqui eles mentiram, eles tentaram mentir ao Espírito Santo e aos apóstolos. E eles morreram. Então eu quero refletir com vocês sobre 3 circunstâncias, 3 pontos por que Deus matou, dado esse contexto, né? Porque esse contexto já diz praticamente tudo. Por que Deus teve que matar Ananias e Safira? Publicamente, para todos verem. Primeiro, para mostrar que a obra era de Deus. Para mostrar que aquilo que os apóstolos estavam fazendo, milagres, expulsando demônios, fazendo essas doações, né, essas contribuições, era o Espírito Santo que estava fazendo. Era o próprio Deus do Antigo Testamento que estava com sua mão sobre a igreja. Ponto número 2. Por que Deus matou esse casal? Para trazer temor a todos. Era preciso que isso acontecesse para gerar temor, reverência e santidade no meio das pessoas. Para que as pessoas olhassem para aquilo e vissem a santidade de Deus. Para relembrar aquilo que acontecia lá no Antigo Testamento. Deus estava usando pessoas, ele usou Moisés, né? E com todo o temor, né? O Moisés se moveu, Moisés obedeceu, Abraão obedeceu, Davi obedeceu ao Senhor. E aqui nos mostra também um paralelo, que quando a gente não anda no temor de Deus, Deus vem e de alguma forma ele nos disciplina. Então aqui para mostrar temor a todos, que é o mesmo Deus que estava atuando no Antigo Testamento, agora ele está atuando aqui com sinais, maravilhas e, se possível, até a morte de pessoas. Número 3, para parar tudo aquilo que estava impedindo a constituição da igreja. Então aqui era algo maravilhoso que estava acontecendo, a igreja estava sendo constituída. Agora vamos para pensar um pouco. Se Pedro, se os apóstolos ali tivessem encoberto essa mentira de Ananias e Safira, o que tinha acontecido com o cristianismo? Será que hoje o que nós conhecemos como cristianismo existiria? Se eles tivessem passado a mão nesse casal, hoje o que nós conhecemos como cristianismo praticamente não existiria. Então foi por isso que Deus precisou vir e fazer dessa forma, para que parasse tudo aquilo que estava impedindo o mover de Deus. Porque Ananias e Safira, se a gente for ler ali esse relato, a gente vai perceber que eles foram influenciados por Satanás. E a gente vai lembrar lá nos evangelhos que Satanás sempre esteve presente no ministério de Jesus, tentando impedir as realizações que Jesus fez, né? Tentando parar o ministério de Jesus. O que nós podemos refletir, o que podemos aprender no nosso contexto? 3 pontos também. Primeiro, precisamos ter mais temor das coisas de Deus. Eu, como ministro de louvor, por exemplo, quero colocar a música, né, o ministério de louvor como exemplo. Nós precisamos ter muito mais reverência quando a gente vai escolher as músicas, quando a gente vai ensaiar as canções, quando a gente vai adorar ali com a igreja. Por quê? Porque nós estamos adorando um Deus santo. Estamos adorando o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus.
É o mesmo Deus santo que matou Ananias e Safira. Então a gente precisa entender e refletir sobre isso. É preciso a gente sondar o nosso coração quando a gente for ministrar ao Senhor. O ministério da música é um ministério muito sério. Não apenas o ministério da música, né? Tudo aquilo que a gente faz para Deus tem que ser algo muito sério, a gente precisa levar muito a sério. Ponto número 2, devemos ofertar de acordo com um coração voluntário, baseado no amor, sem querer enganar a Deus e a igreja. Coração voluntário. Quando a gente, vamos colocar aqui como quando a gente for dar os dízimos, a gente precisa ter esse coração voluntário, não pode ser algo obrigatório. Né? Muitas vezes a gente vê aquela cena ali, no louvor ali, aqueles louvores alegres, mas quando chega na hora do dízimos e ofertas, parece que a galera meio que dá uma desanimada. Só que a gente precisa pedir para o Espírito Santo para ele gerar esse coração voluntário, esse coração generoso. Eu mesmo tenho aprendido isso. Confesso que o meu coração ainda é um pouco duro a respeito disso, só que o Espírito Santo tem ensinado a ter um coração generoso, a ficar livre, né, dessa questão do dinheiro e tudo mais. E também a gente precisa aprender a se basear no amor. Quando a gente for ofertar, dizimar, né, ajudar a igreja, a gente precisa estar fundamentado no amor, porque é o amor que vai dar fundamento, porque é o amor que vai nos motivar a ajudar a igreja. A gente vai olhar as necessidades dos irmãos e esse amor vai fazer com que a gente ajude as pessoas. E sem querer enganar a Deus e a igreja. Na verdade, a gente não pode enganar a Deus. Tudo que a gente faz, se a gente tenta enganar a Deus, tudo aquilo que está oculto vai ser revelado. Algum dia a tua mentirinha ali vai ser revelada. Então, nós precisamos ser verdadeiros quando a gente doa. A gente precisa ser verdadeiro quando a gente dá o dízimo e quando a gente oferta na vida de alguém. Ter esse coração puro diante de Deus. E terceiro, o que esses irmãos estavam vivendo aqui em Atos capítulo 5 era um avivamento verdadeiro, porque eles estavam fundamentados num ambiente santo, cheio de temor e reverência e debaixo do governo do Espírito Santo. Então, o avivamento verdadeiro nasce nesse ambiente, onde Deus é adorado, onde Deus é exaltado, onde as pessoas vivem uma vida santa, uma vida que vive se arrependendo dos seus pecados, uma vida cheia de temor e reverência e debaixo do governo do Espírito Santo. O governo do Espírito Santo, na verdade, é a principal coisa, porque é a partir da vida no Espírito que nós vamos poder agradar a Deus no meio da comunhão dos irmãos. É a partir de uma vida guiada pelo Espírito, governada pelo Espírito, que nós vamos ofertar voluntariamente, que nós vamos ofertar baseado no amor, sem querer enganar a Deus e a igreja, que nós vamos ter mais temor das coisas de Deus. É o Espírito Santo que vai fazer com que a gente faça todas essas coisas. E para a gente finalizar então nossa reflexão de hoje, eu quero ler Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao 13. O amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Então a nossa reflexão fica por aqui. Já aproveita, já se inscreva no canal, ativa o sino para você ficar atento a novos vídeos e compartilha com seus amigos que também amam a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima.